Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto noturno da nossa Igreja Batista Memorial de Surubim. É com imensa satisfação que aqui eu me encontro juntamente com você para juntos prestarmos adoração ao nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, que a alegria do Espírito Santo possa jorrar na sua vida e na vida de toda a sua família. Amém? Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, o Salmo 138. Uma leitura que nos estimula, nos motiva, nos encoraja a prestarmos ações de graças ao Senhor. Gratidão a Deus pela sua fidelidade para com cada um de nós. Nos diz assim a sua santa palavra, Salmo 138. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo também acessando-a. Vamos juntos? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos louvar a Deus nessa noite, orando ao Senhor nesse momento, buscando a sua face em favor do nosso culto. Senhor, muito obrigado por esse dia, o dia do Senhor, o dia em que passamos na tua presença, te adorando, te agradecendo, sentindo mais de perto, ó Deus, o teu fluir sobre as nossas vidas. Obrigado por essa rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em tua presença, como igreja do Senhor, ainda que virtualmente, mas com um coração sincero e muito desejoso de ser preenchido pelo céu, pela tua gloriosa majestade. Obrigado pela tua palavra que nesta noite foi lida e que nos ensina a estarmos te adorando, te glorificando, te exaltando de todo o nosso coração. Que assim seja neste culto, sobre esta família, sobre essa pessoa querida, irmão em Cristo, amado no Senhor, e amigo, visitante que nos prestigia também, adorando a Ti conosco.
fala ao nosso coração. Muito obrigado por cada pessoa que está agora reunida diante do Senhor para te prestar este culto. Obrigado pela confecção deste culto. Obrigado, ó Deus, pela edição do mesmo na vida dos irmãos que assim têm participado para que tornasse ele possível e acessível a cada um de nós. Nós te agradecemos. Fala conosco em todo o tempo. Ser engrandecido nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém. O texto diz que nós devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração e cantar a Ele louvores. Vamos então exaltar ao Senhor 2 canções e voltamos dando continuidade ao nosso culto nessa noite. Ore por mim.
se vocês não desocuparem imediatamente a igreja, faremos as serpentes morderem vocês. O pastor Charles e o seu filho Sam servem numa igreja que reúne cerca de 30 cristãos todos os domingos para orar e adorar ao Senhor. No certo domingo, eles estavam no culto adorando ao Senhor juntamente com a igreja, quando alguns fanáticos radicais se aproximaram e invadiram a igreja. Eles foram direto ao pastor Charles, o agarraram e começaram a bater e a espancá-lo, agredindo fisicamente e verbalmente tanto ao pastor como ao seu filho Sam. Eles pediram e exigiram que todos desocupassem as instalações da igreja imediatamente e nunca voltassem a se reunir ali naquele lugar. O que foi chocante é que eles tinham serpentes nas mãos e ameaçaram os crentes dizendo: se vocês não desocuparem imediatamente a igreja, faremos com que as cobras mordam todos vocês. Nos últimos 7 anos, o pastor Charles já tinha mudado a igreja de local várias vezes, mas já tinha 3 anos que a igreja estava ali naquela localidade. No entanto, os radicais os agrediram tanto que a igreja acabou cedendo e desocupando o lugar. Muitos resistiram, mas acabaram picados pelas cobras. Tanto o pastor Charles como os fiéis, mesmo machucados, eles seguiram de cabeça erguida para iniciar a igreja em outro local. Engrandecido seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Temos agora um momento muito especial do nosso culto, onde temos trazido a você dicas, informações sobre a sua saúde nesse tempo de confinamento e pandemia. Nós, pela manhã, estivemos com a nossa querida irmã Vanessa, nos ensinando sobre como nós podemos confeccionar em casa a nossa máscara para podermos sair tranquilos ao mercado, ao banco. Então, ela vai continuar com esse momento, nos trazendo essas orientações muito precisas e importantes para confeccionarmos assim a nossa máscara. Vamos assistir e mais uma vez prestigiar. E agora à noite vamos com mais uma dica de como fazer a nossa máscara de emergência. Vamos lá? Você vai precisar da sua blusa de malha, agora tem que ser de malha, olha, porque ela tem que esticar, tá bom? Uma blusa de malha, aquela blusa que tá velhinha lá no guarda-roupa que você não quer mais. Você vai precisar também de um prato, de uma tampa de garrafa, de um giz, tesoura e uma folha de papel toalha para forrar a nossa máscara. Então, vamos lá. A gente pega logo o prato, colocou o prato aqui, ó, tá vendo? Lembrando que a blusa tem que estar dobrada, ó. Dobrou, certo? Colocou o prato, vamos riscar aqui, ó. Riscou aqui a máscara. A gente vai cortar. Aqui, ó, a máscara, tá vendo? Ela estica. Você cortou ela, aí você vem aqui, ó. Cadê o giz? Aqui. Pega a tampinha de garrafa. Faz um aqui. Outro aqui. E você corta. Você dobra o pano aqui para facilitar e corta. Aqui, ó. Cortou de um lado. Você vai, dobra aqui. Corta do outro lado. Ok? Cortou dos dois lados, aqui, ó, aqui. Você pega o papel toalha, isso é para prevenir mais, né? Você pega o papel toalha, coloca aqui no meio. Você coloca no tamanho que for do seu rosto. Ó, você vai, mede aqui mais ou menos o seu tamanho do rosto e corta o que tá sobrando. Ok? Botou aqui,
Vem pra cá. Aqui. E está feita a nossa máscara, ó. O papel não vai cair porque ele gruda na malha, ele estica. Coloca aqui, ó, sua máscara, ó. Tá vendo? Colocou aqui na orelha. Aqui, no nariz. E vai. Encaixa aqui na outra orelha. Aqui. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Perfeita. Tá bom? Muito bem, queridos, eu quero convidar você a separarmos um tempo especial juntos aqui na presença do Senhor em oração. Nós lemos no salmo inicial desse culto, o Salmo 138, o versículo de número 7, que diz assim: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. A impressão que eu tenho dessa leitura é de que o salmista, para onde ia, ele se angustiava. Para onde ele se deslocava, ele só tinha tristeza. E esse é o quadro atual que a humanidade, que o nosso país está enfrentando nesse momento. Para onde a gente corre, a notícia é sempre ruim. Se a gente liga a TV, se a gente acessa de repente um site na internet, se a gente liga o rádio em casa, é somente noticiário de angústia, de números de pandemia crescentes, enfim. Nós precisamos do Senhor na nossa vida nesse momento, como nunca talvez. Ainda bem que Ele nos diz aqui na sua palavra que nesse tempo, enquanto a porta em que batemos aqui é angústia, Ele nos promete na sua palavra que nos traz a revivificação. Basta que clamemos pelo seu socorro, basta que supliquemos aos céus, que Deus assim possa intervir em nosso favor. Vamos fazer isso juntos agora? Eterno e maravilhoso Pai, como é bom estarmos com esta certeza em nosso coração, a certeza de que, embora estejamos vivendo um quadro de tanta tristeza, um momento, ó Deus, que já perdura alguns meses, de tantas notícias ruins, que geram em nosso coração angústia, como aqui expressa o salmista. Apesar de tudo isso, Pai, o Senhor é aquele que nos traz a vida renovada, o alívio renovado, a paz renovada, a esperança renovada em nosso coração. Por isso, ó Deus, nós carecemos de Ti e humildemente nós vamos à Tua presença em oração, te rogar que a Tua destra nos socorra, a Tua destra nos salve, a Tua destra nos ampare, nos console. Ó Deus, tome em Tuas mãos famílias que estão enlutadas, tome em Tuas mãos, ó Deus, profissionais que estão desempregados, apesar de serem tão capacitados, diplomados. Tome em Tuas mãos, ó Deus, aqueles médicos que estão na linha de frente, aquelas equipes de saúde que estão combatendo veementemente, ó Deus, esta luta que parece não ter fim contra o coronavírus. O Senhor é aquele que nos promete a vitória na Sua palavra. E nós confiamos em Ti, Senhor. Obrigado porque já temos visto sinais de que a Tua ação tem operado em resposta às orações do Teu povo fiel. Continuas cuidando de nós. Continuas, ó Deus, trazendo vida ao nosso coração, trazendo a alegria de vivermos para Ti e de confiarmos na Tua palavra. Sustenta esta família, sustenta este jovem, sustenta este desempregado, traz cura a este acometido de enfermidade, opera a Tua salvação, o Teu poder de reconciliação para este que está afastado, longe dos Teus caminhos. Senhor, muito obrigado porque temos na Tua palavra a certeza de que não estamos sozinhos. Tu estás conosco e a Tua presença é uma presença de vitória diante de todas as coisas. Nós assim Te agradecemos, Pai, por tudo isso, no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém.
Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Estaremos engrandecendo o nome de Jesus e vamos voltar então trazendo ao seu coração a mensagem da palavra de Deus. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para compartilhar com você algumas verdades preciosas da Palavra de Deus acerca de lições que nós aprendemos com o sofrimento. Se há uma realidade que estamos vivendo nesses dias
de pandemia, que já perdura há alguns meses, é a realidade do sofrimento para cada um de nós. E eu me peguei pensando em algumas coisas que esse tempo tem trazido para o nosso coração, trazido para a nossa vida, fatos interessantes da vida cristã, situações da nossa caminhada com o Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar algumas vezes acerca das inúmeras promessas de Deus na sua palavra para cada um de nós. Promessas para a nossa família, promessas para os nossos sonhos, promessas para os nossos projetos, coisas que o Senhor tem na sua palavra para a nossa história e para a nossa vida como um todo. Por exemplo, o Senhor nos prometeu na sua palavra que cuidaria da nossa provisão. A Bíblia nos diz que o Senhor é apresentado como aquele chamado Jeová Jireh, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus também é apresentado na sua palavra como aquele que nos promete livramento. O Salmo 37 nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus nos promete livramento na sua palavra. Já compartilhei com os irmãos uma experiência que tive no Recife. Eu era solteiro ainda com a Alessandra e voltávamos de um culto, pegamos um ônibus e entraram ali alguns assaltantes naquele ônibus, 4 elementos. E naquele momento eu senti, ouvi Deus falar ao meu coração: coloca a tua Bíblia no colo, coloca a Bíblia visível. E eles passando, fazendo ali, recolhendo o relógio, colhendo aparelhos. E quando passaram por nós, eles olharam e nada fizeram. E nós chegamos à conclusão naquele momento de que, de fato, o anjo do Senhor acampou-se ali ao nosso redor para nos dar aquela segurança, para nos dar aquele livramento. Deus nos promete também na sua palavra a sua companhia. O Senhor Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Salmo 23, muito citado por nós, o verso 4, quando o salmista diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. São promessas do Senhor para nós. Ele promete que nunca vai nos deixar, Ele promete que nunca vai nos abandonar, Ele promete na sua palavra que vai nos proteger, Ele promete na sua palavra que vai cuidar de nós, que nos ama e por aí vai. E a gente gosta de pensar nessas promessas. É muito importante que nos apeguemos a elas, especialmente no tempo de dificuldade na nossa vida. Promessas de provisão, promessas da sua presença, promessa de livramento, promessa de cura, promessa de proteção, promessa de bênçãos, promessas de vitórias. Só que esses dias de confinamento e diante das fases que eu venho passando, de alguns dias para cá, com a perda da minha mamãe, eu me peguei também pensando sobre um tipo de promessa que a gente fala muito pouco sobre ela. Na verdade, é uma promessa que a gente faz até às vezes vista grossa, porque não gosta tanto dela. É a promessa de problemas. É a promessa na Bíblia também de dificuldades. Você sabia que na Bíblia, na palavra de Deus, existem também para nós promessas que são de problemas? Meu amado irmão, meu querido no Senhor, a mesma Bíblia que nos diz que o Senhor não nos abandona, também nos diz que muitas são as aflições do justo. O mesmo Cristo que nos prometeu na sua palavra que estaria conosco até a consumação dos séculos, Ele também nos prometeu que neste mundo nós teríamos aflições, tribulações. E esse mesmo Jesus nos contou essa história sobre essa realidade em Mateus capítulo 7, quando Ele fala sobre duas casas. Uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. E a Bíblia diz, a história conta, a parábola, que em ambas as casas,
o vento forte bateu, em ambas as casas os rios correram, em ambas as casas a chuva forte chegou sobre elas, porém uma permaneceu de pé e a outra caiu, desmoronou. E Jesus nos ensina com isso que tanto aquele que caminhava com o Senhor, ele nos ensina esse princípio, tanto aquele que caminha com Deus, tanto aquele que é fiel a Deus, tanto aquele que é separado pelo Senhor, quanto aquele que não caminha pelo Senhor, ambos mais cedo ou mais tarde vão se deparar com a realidade do sofrimento, ambos mais cedo ou mais tarde vão se deparar com a realidade da dor, a realidade do problema, a realidade da perda. Porém, queridos, a única diferença vai estar no tipo de alicerce que cada um constrói ao longo da sua vida. Eu e você passamos por aquilo que todo mundo passa. Passamos por dores, passamos por decepções, passamos por abandonos, passamos por luto, passamos por perdas, passamos pelo coronavírus. Porém, querido, quando Cristo é o alicerce da nossa vida, o sustentáculo da nossa vida, a gente consegue ficar de pé. O fato de eu e você servirmos ao Senhor, o fato de nós sermos fiéis ao Senhor, não significa que nós sejamos imunes à dor. O próprio Cristo disse para nós na sua palavra que o sol nasce sobre justos e sobre os injustos também. Da mesma forma aos problemas. E talvez nessas horas o grande desafio da nossa vida é sabermos o que fazer diante dessa promessa do Senhor também, acerca do problema, do sofrimento reservado para cada um de nós. Como é que a gente consegue sobreviver percebendo que Deus continua soberanamente no controle de tudo, mesmo quando a nossa fé está sendo provada, mesmo quando aquilo nos machuca, mesmo quando aquilo nos fere, mesmo quando aquilo parece que nunca vai acabar. E é pensando nisso, irmãos, que eu quero compartilhar com você pelo menos duas verdades nessa noite, verdades da palavra de Deus trazidas ao meu coração, que vão lhe ajudar certamente a transformar seus campos de batalha em lugares da contemplação da glória do Senhor. Verdades da palavra de Deus que vão te ajudar a transformar as suas arenas de lutas, arenas de sofrimento em cenários de encontros com o Senhor. E a primeira verdade está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, onde a Bíblia nos ensina, irmãos, que o palco do nosso sofrimento se transforma no cenário da graça de Deus, quando a gente aprende a avaliar a nossa dor, ao invés de vivermos amargurados, cabisbaixos, murmurando por causa dela. 1 Pedro capítulo 4, versos de 12 a 16, lemos até pela manhã uma parte desse texto aqui, falando sobre a fidelidade. A Bíblia diz assim: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios da alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus
o fato de ser chamado por este nome. Essa versão aqui é da Nova Tradução da Linguagem de hoje. 1 Pedro capítulo 4, de 12 a 16. Você já percebeu como nós reagimos de formas tão diferentes, tão inusitadas, diante de problemas que são tão comuns às pessoas, tão semelhantes? Alguns sofrem muito mais, outros sofrem muito menos. Alguns se abatem ou se deixam abater muito mais, outros se deixam abater muito menos. Gosto sempre de usar nesse momento o exemplo daquelas baratas, não é? Você se lembra quando eu falei isso? Imagina você aí na sua casa, no conforto da sua sala, assistindo esse culto, recebendo a palavra de Deus, e de repente apareça aí na sua sala 4 baratas voadoras. Meu irmão, é desespero. Acabou-se o culto, não tem mais concentração, não tem mais atenção, não tem mais reverência. Vai ser aquela agonia por conta disso. Mas me responda uma coisa: barata mata. Eu nunca vi ninguém dizer que morreu de baraticínio. Então por que esse desespero? Por que essa imensa agonia? De alguma forma, irmãos, o modo como nós avaliamos, como nós lidamos com a dificuldade, isso pode aumentar ou atenuar, ou pode diminuir o pavor, a tensão do nosso coração. A forma como nós reagimos. Isso pode determinar se nos aproximamos do Senhor ou se nos distanciamos dele cada vez mais. Eu gosto muito da palavra de Deus, a forma como a Bíblia apresenta o profeta Jeremias avaliando a dor em sua volta. A Bíblia diz que ele viu o seu povo achatado pela superpotência inimiga da Babilônia. A situação do profeta e do seu povo era caótica. Os reis ali em Judá estavam, todos eles, nacionalmente humilhados. Havia idolatria, havia mornidão espiritual, havia desesperança, havia cativeiro, havia afastamento do Senhor, havia naquele tempo apostasia da fé, o caos havia se instalado naquela nação. E o status, penso eu, do perfil assim do povo no tempo do profeta Jeremias era desgraça. A desgraça, a agonia, o desespero estavam estampados naquela nação, na face daquele povo. Mas aí o profeta Jeremias, de repente, no meio dessa mistura de incredulidade, apatia, desgosto, o profeta se volta como se olhasse para dentro de si, confrontasse a si mesmo, sacudisse aquele pó, aquela poeira emocional e dissesse: não, eu não vou permitir que a minha mente seja um baú de mais recordações. Eu não vou admitir que o meu coração seja marcado por amarguras. Eu não vou deixar que a minha vida seja uma memória de dor. Não, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Ele assim nos diz no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias: vou trazer à minha memória, apesar do caos, apesar do luto, apesar das perdas, apesar do cativeiro, eu decido não viver murmurando. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Meu querido, como é que você tem vivido o tempo de hoje? Esse tempo de confinamento, de pandemia, de coronavírus. Como é que você tem avaliado o seu sofrimento, o seu pesar, a sua expectativa do amanhã, o seu futuro, a sua dor? O que é que tem dominado o seu coração e o seu pensamento? Verdade é, amados, que muitos de nós, nesse tempo, só conseguimos pensar e se concentrar na perda, no que está dando errado,
no que não aconteceu. Muitos só conseguem se focar na humilhação, na dor, na frustração, no golpe, na derrota, no prejuízo, no abandono, seja o abandono do esposo, o prejuízo causado pelas pessoas, pela família, pelos amigos. Só que ficar vivendo dessa forma, pensar desse jeito, o máximo que conseguimos com essas atitudes é vivermos aprisionados dentro de câmaras com esses ecos de desgraça, de derrota, machucando a nossa alma. Meu querido ouvinte, se realmente você deseja transformar seus palcos de dor em palcos, cenários marcados pela presença gloriosa do Senhor, você precisa avaliar o seu sofrimento na ótica de Cristo, na ótica de Deus, ao invés de passar a sua vida murmurando por conta daquilo que de repente não aconteceu de bom para você. Traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Não decida viver amargurado. Não se permita viver dessa forma, como que enchendo seus ouvidos e o seu coração da comichão da amargura. Uma segunda verdade que aprendo nesta noite sobre o sofrimento é que a arena da nossa luta, o palco da nossa dificuldade, do nosso sofrimento, é transformado num local de encontro com Deus, de encontros com a glória do Senhor, quando nós entendemos e aprendemos que Deus, Ele tem planos e propósitos eternos para nós. E esses planos, esses propósitos, às vezes, eles vão além da nossa compreensão. Meu querido, diante do nosso sofrimento, Deus, Ele tem para nós níveis de intimidade para desfrutar conosco, para estar vivendo conosco, que de outra forma talvez não seria possível. E nessas horas, a única coisa que nos cabe fazer é confiar nessa verdade e descansar no Senhor e na força do seu poder. Eu ouvia um pastor falando esses dias em rede social, e ele dizia que se esse tempo de pandemia, se esses dias de coronavírus não forem suficientes para nos aproximar mais de Deus, nada mais será suficiente. Que interessante isso, e que verdade profunda. Se o tempo do seu sofrimento, se o tempo da sua luta, se o tempo da sua dor não aproximar mais você de Deus, meu querido, nada mais o aproximará. Se esse tempo de luta não nos despertar mais para a oração, mais para a intimidade com o Senhor, mais para a leitura da sua palavra, se essa pandemia não abrir a nossa mente para isso, para esses valores espirituais, nada mais vai abrir o nosso pensamento. Se houve um homem na Bíblia que viveu, além de Jesus Cristo, viveu neste mundo e experimentou todo tipo provável, possível de sofrimento, este homem foi Jó. Nós conhecemos a sua história. E mesmo diante de tudo que ele passou, ele deixa para nós esse legado, esse exemplo de como aprendeu a enxergar a vida e fez com que as suas lutas, o seu sofrimento, o aproximasse mais de Deus e da sua graça. A Bíblia diz que Jó, depois de ter experimentado um turbilhão de problemas em todas as áreas da sua vida, área familiar, área financeira, área pessoal, física, depois de experimentar sofrimento em todas essas áreas, ele chega no final do seu livro
no capítulo 42, versículo 5, e diz, antes, dizendo para o Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que eu passei, depois de todo o meu sofrimento, agora os meus olhos te veem. Queridos, nada foi capaz de separar este homem da presença do Senhor. Nem as suas perdas, nem as suas enfermidades, nem os seus amigos incompreensíveis, nem aquela sua esposa difícil, nem as circunstâncias adversas, nada separou Jó da presença do Senhor. E ele soube transformar o seu cenário de sofrimento num palco, numa oportunidade de encontros profundos com Deus. Porque ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele aprendeu a descansar no poder de Deus, mesmo quando nada entendia que estava acontecendo na sua vida. E sabe de uma coisa? Eu pessoalmente, eu tenho aprendido muito sobre descansar em Deus, sobre confiar em Deus, a partir da minha relação de pai com o meu filho Natan. E já falei uma vez também para os irmãos da igreja que o meu filho, assim como o seu também, é um filho normal. Apesar de ser filho de pastor, ele não tem uma auréola na cabeça para ser melhor ou pior do que ninguém. É um filho normal, adolescente normal. E o meu filho, assim como o seu, ele faz 3 refeições por dia, às vezes até um pouco mais. O meu filho, assim como o seu, já estudou em escola particular, já pegou transporte alternativo para ir para a escola. O meu filho, assim como o seu, ele já fez reforço escolar, ele em casa usa a internet, ele faz viagens conosco, ele assiste TV a cabo também. E em tudo isso ele nunca me perguntou, pai, como é que o Senhor paga tudo isso para mim? Como é que o Senhor paga a minha escola? Como é que o Senhor paga a internet? Como é que o Senhor paga o telefone? Como é que o Senhor paga a feira? Como é que o Senhor paga meu reforço escolar? Ele nunca me perguntou essas coisas porque ele sabe que esses detalhes não são preocupações dele. Não são coisas, áreas para que ele se preocupe, mas são situações para que ele desfrute, para que ele possa usufruir de cada uma delas. Quem tem que se preocupar com essas coisas sou eu, é o Pai. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos nos preocupando com aquilo que Deus não quer que a gente se preocupe. Às vezes nós estamos nos preocupando demasiadamente com aquilo que o Senhor deseja que nós possamos usufruir, possamos desfrutar também. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que nós não andássemos cuidadosos na nossa vida pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, nem cuidadosos quanto ao nosso corpo, pelo que havemos de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que o vestido. E ele termina dizendo, não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã. Meu querido ouvinte, meu amado no Senhor, não gaste o seu precioso tempo, não perca o seu precioso tempo se preocupando com essas coisas. Não perca as suas noites de sono, não deixe de viver por essas preocupações, porque tudo isso é responsabilidade de Deus, é papel de Deus, é da tutela de Deus, é da competência do Pai prover para você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele disse, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Às vezes, aquilo que a gente mais deseja fazer, deseja controlar, deseja sustentar nas mãos, é exatamente aquilo que Deus está pedindo para a gente entregar para Ele. Colocar em suas mãos, descansar, confiar, mesmo quando a gente não entende. Romanos capítulo 5, Paulo diz também que se alegrava na tribulação, se alegrava no sofrimento, não que ele fosse masoquista, não que ele gostasse de sofrer, mas ele entendia que o sofrimento que passava produzia paciência. E o texto diz que a sua paciência produzia experiência, e a experiência produzia a esperança num Deus que nunca o deixava se confundir. O amor de Deus era derramado em seu coração pelo Espírito Santo que lhe fora dado. Meu querido ouvinte, se você tem andado de maneira correta, se você tem sido fiel ao Senhor, se você como cristão, como filho de Deus, tem sido obediente à palavra de Deus e mesmo assim você tem sofrido de maneira injusta, não entende o que está passando, não aceita essa condição diferente que está enfrentando, não peque por isso. Não murmure, não reclame, não estranhe, não blasfeme diante do Senhor. Lembre-se que tudo tem um propósito e para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Esse seu sofrimento, essa sua luta, essa sua dor, não vai ser para sempre. Aquele que nos guarda, aquele que está conosco, aquele que prometeu também que a dificuldade vai chegar, é aquele que está soberanamente no controle de todas as coisas. Ele vai dar cabo dessa sua dor, ele vai fazer com que essa tempestade passe e no final você vai entender que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Amém, querido? Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família nesse momento, mas antes nós vamos ouvir uma canção, uma mensagem musical mais uma vez e voltaremos no próximo momento aqui para orarmos juntos e encerrarmos assim o nosso culto nessa noite. Mais perto que
Amém. Vamos orar, vamos juntos à presença de Deus, agradecer-lhe por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração nessa noite. Senhor, nós queremos aqui te agradecer pela tua palavra. Obrigado por aprendermos nessa noite que não faz muito bem para nós vivermos cercando, marcando o território da lamúria, da murmuração, da queixa, da lamentação por aquilo que de ruim aconteceu conosco. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, diz a tua palavra, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor nunca perde o controle da situação. E as nossas vidas estão em tuas mãos, Pai. Controla, administra. Quantas vezes nós tentamos dar um jeito da nossa forma e só nos complicamos mais, só nos enrolamos mais, só dificultamos mais. Mas nesta noite, ó Deus, nós aprendemos na tua palavra que o Senhor sabe fazer, o Senhor sabe como conduzir a nossa história melhor do que nós. Por isso, ainda que aquele momento, aquele fato nos traga sofrimento, machuque o nosso coração e não compreendemos o que está acontecendo, nós nos submetemos a Ti. Nós entregamos à situação da nossa vida o controle da nossa história em Tuas mãos, certos de que, assim fazendo, Teus planos de paz, de bênção, de alegria serão concretizados na nossa história. Faz isso em minha vida, Pai. Faz isso na minha família, na minha casa. Faz isso sobre meus irmãos aqui em Surubim, na nossa igreja amada, a nossa família batista. Faz isso, ó Deus, sobre esta pessoa que está conosco agora, bendizendo ao Teu nome, orando ao Senhor comigo nesse momento. Que a Tua graça salvadora, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as infinitas e divinas consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre a minha casa, sejam sobre a nossa igreja, sejam sobre, ó Deus, esta família que assiste o nosso culto, seja a Tua graça sobre o Teu povo, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Engrandecido seja o Senhor. Deus está no controle de tudo, querido. Ele tem um propósito para tudo. O seu tempo na sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Que Ele te abençoe. Quero aqui agradecer de coração mais uma vez a sua presença, o seu carinho, a sua atenção, a sua devoção ao Senhor, prestando-lhe esse culto com a sua família. Que você tenha uma semana de paz, uma semana vitoriosa. E quero avisar os nossos irmãos aqui de Surubim, ao nosso conselho da igreja, ministros, diáconos e diretoria administrativa, que nós já temos o decreto do nosso governador da frouxidão, da abertura dos templos, não é? Para a realização dos cultos. Porém, precisamos conversar, precisamos ainda nos reunir para decidirmos se esta semana, próximo domingo, nós voltaremos com as atividades presenciais ou não, porque aqui em Surubim ainda temos nos deparado com os números que são preocupantes, não é? Embora haja esse relaxamento, a abertura dos templos também, o coronavírus ainda não foi exterminado, ainda continua assolando pessoas. Então é importante que nós tenhamos a prudência necessária, a cautela, o cuidado, a responsabilidade para com a nossa decisão. Então o pastor estará entrando em contato com os irmãos, provavelmente na terça-feira a gente vai se reunir, não sei se presencialmente ou virtualmente, vamos dar um jeito até lá, para tomarmos essa decisão muito importante para o rumo dos nossos trabalhos aqui na nossa igreja. Tá ok? Deus abençoe a sua vida, uma semana de paz. Como sempre terminamos aqui o nosso culto,
nenhum atropelo, nenhum atrapalho, nenhum acidente na sua vida, nem na sua família, porque o Senhor, como diz a sua palavra, dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Diga aí ao seu irmão, o Senhor dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Muito obrigado pelas orações. Estou com saudade de todos vocês e espero em breve estarmos juntos novamente. Deus te abençoe em nome de Jesus.